para que a gente possa finalizar agora essa parte de subrrotinas, eu voltei aqui no datasheet para que a gente possa dar uma olhada nas instruções responsáveis aí pela manipulação do stack pointer e de chamada de subrrotinas também. Antes disso, se vocês vierem aqui no índice, na parte de VRCPU Core, a gente tem um capítulo só falando sobre o stack pointer, que é basicamente aquilo que eu já falei para vocês, né? Que o stack pointer ele inicializa no último endereço da memória RAM, e aqui tem as instruções que manipulam o stack pointer. Então eu tenho tantas instruções push e pop. Nesse caso, as instruções push e pop elas são responsáveis por manipulação de dados de 8 bits. Então eu quero armazenar um valor de um determinado registrador na pilha, eu uso um push. Quero recuperar aquele valor do registrador, eu uso um pop. Quero fazer a chamada de uma subrrotina, aí eu tenho que usar a instrução call. Observa que agora ele trabalha com dois endereços, né? Ele decrementa por 2 porque a cada 2 endereços da memória RAM eu armazeno um endereço da memória flash. Basicamente é isso. Mas o que importa para a gente agora aqui é a parte de instruções, set de instruções. Então, vindo aqui, eu vou na parte de instruções de desvio e procuro pelas instruções call. Então, eu tenho a instrução rcall, ecall e somente call. Tá certo? A gente vai usar a instrução rcall, porque ela é relativa, ela é uma chamada relativa de subrrotina. Então, com isso, a gente consegue trabalhar com aqueles labels, porque aqui ele vai fazer a soma do program counter com o valor de um determinado label que a gente colocou ali como endereço de memória, certo? Para que ele possa desviar para aquele endereço. É diferente, por exemplo, de quando usa somente o call, que a gente precisa colocar o endereço direto. Bom, pessoal, então a gente utiliza essa instrução para chamar a subrrotina e, obrigatoriamente, a gente utiliza a instrução RET para voltar, para retornar da subrrotina. A operação dela aqui, ó, o valor que está na pilha, o stack, vai para o program counter. Nunca, jamais, você pode sair de uma subrrotina utilizando um RJump. Eu vou mostrar um exemplo desse para vocês na prática. Beleza? Então vamos lá no MPLAB agora. Eu já criei um programa novo, tá? Um programa novo aqui de assembly, só para agilizar um pouquinho e deixar o vídeo um pouquinho menor. E vou começar um programa novo aqui. Então, não tem muito segredo aqui no começo. E nesse programa eu vou simplesmente trabalhar com subrrotinas, beleza? Não vou fazer mais nada, não vou ligar bit, não vou fazer leitura de botão, mais nada. Simplesmente trabalhar com subrrotinas. E utilizar uma instrução chamada NOP. Essa instrução significa No Operation, ou seja, gasta um ciclo de máquina aqui à toa e não faz nada. Basicamente é isso. Vou usar aqui os 2 NOPs, não era necessário, mas é só para a gente conseguir executar um pouquinho melhor depois. E vou fazer a chamada de uma subrrotina, utilizando a instrução rcall. Vou chamá-la aí de subrrotina 1. Quando a subrrotina 1 terminar, ele volta aqui para um outro NOP e depois volta para o início. RJump, início. Note que eu usei um RJump aqui, mas o label início ele não é uma subrrotina. Então não tem problema eu retornar a partir dele aqui, ó. Isso não vai me gerar problema nenhum. Agora eu venho aqui, crio a subrrotina 1. Ela nada mais é do que um label, como a gente já estava fazendo anteriormente, não tem nenhum segredo. E nessa subrrotina 1, vou lá, coloco também uns 2 NOPs, só para a gente visualizar melhor na simulação. E aqui sim eu uso um RET, tá? A partir do momento que eu usar um RET, eu preciso retornar para essa linha aqui, pessoal, para a linha do NOP, que vem logo na sequência do rcall. Tá, ok? Vamos ver se isso realmente ocorre. Então, antes de habilitar o debug, eu vou colocar aqui um breakpoint no NOP, apenas para que ele possa parar aqui, né, em vez de eu
pressionar o reset depois do simulador. Vou começar aqui a depuração e ele já para a execução aqui no NOP. Para que eu possa enxergar isso aqui funcionando direitinho, eu preciso abrir outros menus. Então, um dos menus é o Watch, como a gente já tinha visto antes, né? Eu vou apagar todos esses registradores, que a gente não precisa de nenhum deles. E vou colocar aqui apenas o Stack Pointer, que é o SP. Observa que ele já está inicializado com a última posição de memória. Isso é feito automaticamente. Então, esse é o último endereço da memória RAM do microcontrolador AVR ATmega328P. Se você mudar de AVR, esse endereço pode mudar também, de acordo com o tamanho da memória. Outra janela que eu quero ver também, eu quero ver a memória de programa, que daí assim eu consigo visualizar legal aqui os endereços dela, e também quero enxergar a memória RAM. Então, é mais alguns recursos de simulação para que vocês possam trabalhar. Nessa parte de memória de programa, olha aqui, ó, eu tenho o assembly, que é exatamente o código que eu digitei aqui, mas o que importa para a gente mesmo é isso aqui, ó, endereço. Note que o endereço do rcal, que está aqui, é o endereço 2. Tá? Então, toma cuidado, aqui ele está na linha 7, isso aqui é linha, não é endereço. O rcall está no endereço 2 da memória flash, da memória de programa. Tá certo? Enquanto que a subrotina 1, o início dessa subrotina está no endereço 5. Tá ok? Então, o que vai acontecer aqui, galera? Eu vou já falar para que vocês possam entender o que eu vou mostrar aqui na memória RAM. A partir do momento que eu chamar a instrução rcall, esse endereço de baixo aqui do NOP, que é o endereço 3, tem que ser gravado dentro dessa posição de memória. E quando ele for gravado dentro dessa posição de memória, o Stack Pointer, que é esse registradorzinho aqui, deve descer 2 casas, deve cair para o endereço 8FD. Ok? Vamos ver se isso realmente acontece. Então, aqui na minha memória RAM, que é o início dela, vou lá para o final da memória RAM, que é esse daqui, é o último endereço da memória RAM, e depois ele vai decrementando para a esquerda, e eu vou executar linha por linha. Então, aqui eu vou primeiro executar o NOP, e agora, na hora que eu pressionar o Step Into, ele vai executar o rcall. Observa que o último endereço da memória RAM está zerado. Não tem nada aqui, está vazio. Quando eu apertar aqui e atualizar aqui o mapa da memória RAM, olha o que aconteceu. O último endereço da memória RAM agora está com o valor 3. Na verdade, como são os dois últimos endereços, né? 0003. Mas o que é o endereço 3? O endereço 3 é para onde ele tem que retornar depois de finalizar a execução dessa subrotina. Beleza? Então, coloquei o 3 aqui, porque é o endereço da linha do NOP. E fui para a subrotina. Olha a execução aqui. Ó. E olha também o que aconteceu com o Stack Pointer. Ele decrementou. Agora o Stack Pointer está apontando para esse endereço. Caso eu chame uma outra subrotina, ele usará esse endereço aqui. Certinho? Vamos continuar. Vou executar mais uma linha, o NOP não tem nada. Vou executar o hatch. Ó. No momento que eu executar o hatch, o que tem que acontecer? Vamos lá. Stack Pointer voltou a ser 8FF, voltou à posição original da memória RAM. Beleza? A memória RAM manteve com aquele 3 armazenado. Esses 3 aqui só vai sumir na hora que eu sobrescrever ele. Ele não sobrescreveu ainda. Porém, eu voltei a executar exatamente a linha, o endereço 3, que é o NOP, aqui da rotina principal. Tá vendo? Vocês derem Step Into de novo, e vai e volta para o início. Beleza, pessoal? Ficou claro isso daqui? Não é difícil, basta você analisar bem essas informações que o próprio simulador fornece. Vamos fazer uma pequena alteração, que eu comentei com vocês que não pode ser feita de forma alguma. Usar aqui um
jump para o início, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Ó. Eu entrei na subrotina utilizando a instrução rcall, ele vai entrar aqui. Quando ele fizer isso, automaticamente a minha memória RAM vai ser utilizada para o armazenamento da pilha, para o armazenamento do endereço que ele vai ser chamado. Só que, se dentro da subrotina ele não encontra um hatch, ele não retorna para esse endereço. Ele vai manter esse valor na memória RAM. Então vamos ver aqui na prática o que vai acontecer. Beleza, voltei, estou aqui no NOP novamente. Vou chamar a subrotina 1. Muito bem, ó. Endereço 3 gravado na memória. Não ficou vermelhinho aqui porque o endereço 3 já estava. Vou continuar executando a subrotina e no final dela não vou voltar pelo head, que é a forma correta, vou voltar pelo rjump. Voltei para o início. Observa que o stack pointer não mudou. O stack pointer deveria ter alterado, correto? Então, vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou chamar novamente a subrotina. Fui. Na memória RAM, olha aqui, ó, endereço D, alocou de novo o endereço 3 da memória de programa. E o stack pointer reduziu de novo para 8FB. Eu venho aqui e volto de novo pelo rjump. Mais uma vez, decrementou novamente o stack pointer e o endereço 3 foi gravado numa outra parte da memória RAM. Pessoal, olha o que está acontecendo. Não sei se vocês já conseguiram entender, mas eu estou enchendo a minha memória RAM, olha isso aqui, ó, com o mesmo endereço de retorno e nunca estou usando ele. Ó. E o meu stack pointer só vai decrementando. Olha aqui, ó, minha memória RAM, já aloquei todos esses endereços com o mesmo endereço de retorno. Isso aqui, no simulador, pode não parecer muito, mas imagina que a gente está chamando essas subrotinas a cada, sei lá, vamos chutar um valor muito alto aqui, 100 milissegundos, que para o microcontrolador é um valor extremamente alto. Eu posso acabar preenchendo toda a memória RAM só com esses endereços aqui. E isso gera um problema chamado Stack Overflow. Existe até um site famoso para tirar dúvidas de programação com esse nome, mas nada mais esse nome ele indica que é transbordamento da pilha, ou seja, você acabou usando toda a sua pilha. E como no AVR a pilha é compartilhada com a memória RAM, então suas variáveis, tanto as variáveis locais quanto as variáveis globais que vocês vão criando no programa, são armazenadas daqui, ó, a partir do endereço 0 da memória RAM. E enquanto que a pilha é a partir do endereço 0 e vai decrementando. Então, em algum momento, os dois podem colidir. Isso também é um problema sério. E o compilador não acusa erro de pilha. Tá certo? Isso aqui é coisa que o programador precisa sempre estar atento. É perigoso. Tá ok? Para a gente finalizar, galera, fazer um outro exemplo aqui bem rápido. Vou criar outras subrotinas. Então aqui eu vou voltar a colocar um hatch. E vou chamar aqui um rcall subrotina 2. Subrotina 2. Vou fazer a mesma coisa. NOP rcall subrotina 3. Hatch. E na subrotina 3, NOP e hatch. Agora eu tenho 3 subrotinas. Vamos ver como que vai ser o comportamento no retorno dessas subrotinas aqui na simulação. Vou começar novamente. Vamos lá. Maravilha. Começo chamando a primeira subrotina. Então, vem aqui, chama a subrotina 1. Já sabemos que precisa voltar para o endereço 3. Ok? Sem segredo nenhum. Enquanto isso, o stack pointer decrementou para o endereço FD. Perfeito. Venho aqui embaixo e chamo
a outra subrrotina, que é a subrrotina 2 agora. Vou chamá-la. O que acontece aqui na memória RAM? No endereço D foi alocado o endereço 8. O endereço 8 nada mais é do que a linha hatch da subrrotina 1, que é para onde ele precisa retornar depois. Vou chamar a próxima subrrotina. Mesma coisa. No outro endereço agora foi o endereço 0B. O 0B nada mais é do que o retorno da segunda subrrotina. A partir de agora, pessoal, o que tem que acontecer? Eu não vou ter mais chamada de subrrotina, eu tenho apenas hatch. Então, esse hatch deve retornar para cá, esse hatch deve retornar para cá, esse hatch deve retornar para cá, e com isso o stack pointer tem que ir incrementando até chegar no 8FF novamente. Vamos ver se isso vai acontecer. Vem aqui, stack into, mais uma vez, hatch. Opa, retornou para a segunda subrrotina, incrementou o stack pointer. Legal, voltei para o lugar certo. Vou novamente. Incrementou o stack pointer de novo e voltei para a subrrotina 1. Novamente, voltei para o início, para a minha rotina principal, e incrementei meu stack pointer, ele voltou para o endereço FF. Então, pensa assim, o estado natural do stack pointer, que ele precisa ficar dentro da sua rotina principal, sempre será 8FF. Ele só muda esse valor quando ele está dentro de uma subrrotina. Beleza? Galera, espero que tenha ficado claro essa ideia aí de subrrotina. Isso é uma coisa que dá muito nó na cabeça de bastante gente e é praticamente um pré-requisito para que vocês entendam sobre interrupções, que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Tá? Se você não entendeu bem sobre rotina, interrupções vai ser pior ainda. Caso tenha alguma dúvida, caso precise de alguma ajuda, coloque aí nos comentários do vídeo que eu tento responder assim que possível. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima aula, onde começaremos a falar um pouquinho de linguagem Assembly. Um grande abraço a todos. Até mais.